título interessante: Virá o Dia. Esse é o título que nós queremos abordar nessa gloriosa noite de celebração, em Atos capítulo 17, dois versículos do 30 e o 31. Abramos então nossas Bíblias em Atos capítulo 17, versículos 30 a 31. Amém? O texto diz assim, queridos irmãos: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Amém? É uma ordenança que Paulo traz aqui, queridos irmãos, e a ordem que ele traz nessa palavra que ele dá para todos aqueles que estão ali ao alcance da sua voz e que ficaram ali admirados com aquilo que aconteceu no discurso lá do Areópago. Todos ficaram ali admirados, e Paulo, num determinado momento, ele foi tomado pelo Senhor. Paulo aqui exerceu uma posição extremamente profética. É aquela posição onde o homem de Deus, chamado por Deus, consciente do que aquilo que tem que fazer, com a certeza de que o Espírito Santo está direcionando ele a fazer, ele toma a posição e fala aquilo que Deus tem falado no seu coração. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui diante daqueles que estão ao alcance da sua voz, naquele momento, quando ele está justamente ordenando a todos os ouvintes que, em nome de Jesus, se arrependam. É uma palavra utilizada, meus queridos, que tem um sentido quase que de levar as pessoas a entender que há uma urgência em se arrepender dos seus pecados. Há uma urgência em entender que precisamos nos arrepender. Há uma urgência em entender que precisamos voltar atrás de uma vida que não tem andado de acordo com aquilo que o Senhor Deus tem chamado-nos a andar, e fazer-nos a voltar atrás e entender que precisamos mudar a nossa vida, o nosso proceder, o nosso pensar, o nosso falar. Há uma urgência na palavra do apóstolo Paulo quando ele mostra aqui: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todo homem, em todo lugar, que se arrependa. Essa palavra do apóstolo Paulo nos releva a carta que ele escreve aos Romanos. O salário do pecado é a morte, e aquele que não se arrepender dos seus pecados arderá com a morte espiritual, pois o Senhor Jesus mesmo afirma: será lançado no lago de fogo. Queridos irmãos, o que as Escrituras falam e por que nós temos citado
há de julgar o mundo por meio de Jesus, o varão que ele destinou, e disso ele deu certeza a todos, ressuscitando o seu Filho dos mortos. É uma palavra que nos faz entender que as Escrituras falam de juízo, não é somente no Apocalipse. A Bíblia fala a respeito do juízo em quase todos os capítulos do livro sagrado. E nós precisamos entender como se desenvolve toda essa ideia a respeito do dia do juízo. Pois o apóstolo Paulo afirma que Deus determinou este dia. É um dia que está determinado pelo nosso Deus e nós precisamos crer. Se Deus determinou, acontecerá. O mundo tem vivido como se essas coisas não acontecerão. O homem tem se comportado nos dias atuais como se Deus nem sequer existisse. O homem tem vivido nos dias de hoje como se aquilo que está escrito na palavra do Senhor, no livro sagrado, fosse tudo uma brincadeira religiosa. O homem não tem dado qualquer tipo de atenção para com as santas promessas de Deus na sua palavra. Tem vivido como se o juízo não existisse ou fosse algo comum, efêmero, existente neste mundo. Mas a Bíblia confirma isso e nós precisamos crer que se Deus assim determinou, este dia acontecerá. Precisamos crer. E quanto mais nós cremos nessa verdade, mais nós passamos a pautar a nossa vida pela palavra do Senhor. Porque o Senhor Jesus Cristo, não uma só vez, mas em várias vezes em todos os evangelhos, tem dito para os seus discípulos: vigiai e orai, para que não caíeis em tentação. Porque o apóstolo Paulo tem dito que o diabo vive nos rodeando e bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Isso significa, meus amados irmãos, que nós precisamos andar sempre temendo o Senhor e andando conforme a sua palavra. Muitos exemplos na Bíblia confirmam claramente que o dia do juízo virá, e para o nosso enriquecimento espiritual e para aumentar o nosso temor, a gente vai começar aqui a declarar por que eu digo que em quase toda a Bíblia, em quase todos os capítulos, o juízo está sendo determinado por Deus. A gente vai encontrar em Gênesis, por exemplo, no capítulo 6, no versículo 3, a palavra do Senhor, ela já começa aqui a nos mostrar, em Gênesis 6, capítulo 3, quando diz: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão como 120 anos. Deus é infinito e deu ao homem 120 anos, conforme aqui no livro do Gênesis. Significa aqui que o homem é finito. E essa finitude a quem Deus se refere está ligada justamente ao juízo dele para com o homem. Nós precisamos entender aqui também, onde Deus marca o juízo também sobre o Egito. Deus marca o juízo sobre o Egito. O Egito, e a gente vai ver em Êxodo 3, quando Deus chama Moisés
sarça, Deus está dizendo ali que haverá o fim do Egito. E o dia do fim do Egito é justamente o dia em que Ele estará libertando o seu povo da escravidão e das mãos de Faraó. E a gente tem esse relato bíblico, onde aquilo que Deus determinou acontece. E se Deus falou, Ele cumpriu assim na última praga, onde ali foram mortos todos os primogênitos das famílias egípcias. E assim como Ele determinou, aconteceu. Da mesma forma, meus queridos irmãos, Deus também determinou a queda, a ruína do templo. Os muros de Jericó seriam derrubados no tempo determinado. Isso é só para a gente entender que aquilo que Deus determinou acontece. Aquilo que na sua palavra está escrito acontecerá, quer o homem queira ou não, quer o homem creia ou não. Por isso é que nós precisamos lembrar, para que possamos aumentar o nosso temor e a nossa obediência ao Senhor. Em Deuteronômio, no capítulo 4, o juízo caiu sobre Nabucodonosor no dia certo, conforme o Senhor determina na sua palavra. É para a gente ser fortalecido e aprender a vigiar cada vez mais, porque Deus, Ele tem um dia determinado para ter com o homem pecador. Deus tem um dia determinado a conversar, a ter um juízo, a julgar aquele que vive desobedecendo a sua palavra e fazendo do Senhor uma simples brincadeira religiosa. Assim também aconteceu com Israel no ano 70, conforme Mateus 23, no versículo 37 a 38. Em Mateus, no capítulo 23, nos versículos 37 a 38, o texto nos diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, assim como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Veja o que Deus está querendo dizer aqui na palavra que o Senhor Jesus Cristo fala para Jerusalém: a tua casa ficará deserta. O que acontece com Israel? No ano 70, o templo de Jerusalém é destruído. No ano 70, um rei miserável mata uma porca, esparge com seu sangue no altar da igreja de Jerusalém e torna a igreja de Jerusalém deserta e abandonada. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus Cristo, Ele, quando diz o que está escrito na palavra do Senhor, se cumprirá na vida da humanidade. Mas precisamos também entender que quando há juízo, há um juiz. E a gente vai falar a respeito do juiz, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus virá como juiz. E quem determina que Ele vem como juiz é Deus, porque Ele foi escolhido por Deus para isso. No verso 31 desse texto, a gente vai confirmar essa palavra. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que Ele
escolheu, que Ele destinou, que Ele indicou. O Senhor Jesus, Ele virá, irmãos, com esta função. Às vezes as pessoas começam a assumir uma posição de juiz, não é? Ou a querer que o Senhor, Ele faça algo contra alguém de quem nós não queremos ter, né? Às vezes nós colocamos algumas praguinhas contra os nossos pequenos desafetos, né? E aí a gente precisa entender isso daí. Hoje nós vivemos o tempo da graça. Hoje nós vivemos o tempo do perdão. Hoje nós vivemos o tempo em que o Senhor Jesus está de braços abertos para nos receber. Hoje nós vivemos um tempo em que o Senhor Jesus está pronto para caminhar conosco. Vivemos um tempo onde o Senhor Jesus, Ele mesmo diz em sua palavra: eu carrego o teu fardo e torno ele mais leve para você. Nós vivemos um tempo em que o Senhor Jesus está nos abraçando. Hoje. Mas virá um dia em que não haverá mais este abraço do Senhor. Virá o dia em que o Senhor não mais caminhará conosco nos seus braços. E virá um dia em que não mais estaremos vivendo o tempo da graça, mas sim o tempo do juízo. Porque este mesmo Senhor que hoje nos abraça, caminha conosco, está sempre pronto para carregar o nosso fardo. Virá um dia em que não fará nada mais dessas coisas, e sim perguntará para cada um de nós: como estão as tuas mãos? Estás usando as tuas mãos no trabalho? Tens usado a tua vida para testemunhar do meu nome? Tens usado a tua vida para fazer nela a minha vontade? Este será um dia não mais da graça, mas será um dia de juízo. É um dia em que o Senhor cobrará, em que o Senhor julgará nossos atos, porque Ele vem como juiz, porque Ele foi escolhido por Deus para isso. Um outro ponto aqui é que Ele é apto e sabe todas as coisas. Sabe tudo que há em nossos corações. Conhece os nossos sentimentos. Haverá um momento em que nós não podemos jamais entender que seremos cobrados por algo que não temos feito. Jamais. Mas e a Bíblia? O que a Bíblia diz sobre as instruções jurídicas a respeito desse juiz? Como é que ele vai proceder? Será que é igual à forma como os homens fazem? Não. Não será a primeira turma, nem segunda, nem terceira, nem quarta turma, não. Não será assim, não. Não será nada relacionado ao Ministério Público Federal ou Estadual, não. Não. Será muito diferente, irmãos, pois será dentro de todo um procedimento apocalíptico. E aí a coisa fica mais difícil. O livro de Apocalipse diz que os livros serão abertos. No capítulo 20, no verso 12, o texto já vai começar a nos falar a respeito disso. No capítulo 20, no verso 12,
o texto diz assim: viram os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Isso significa, irmãos, que todos os nossos atos, tudo que nós fazemos neste mundo, Deus sabe. Ele conhece. Em outro ponto, nós queremos dizer para os irmãos: Deus julgará até todos os nossos segredos, até os segredos dos nossos pensamentos serão julgados. Às vezes nós pensamos que Deus não vai ver aquela coisinha que nós fazemos aqui e ali. Mas em Romanos capítulo 2, no verso 16, o texto vai assim nos dizer, irmãos. No verso 16 diz assim: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Irmãos, é preciso que nós entendamos isso. Deus é onisciente, irmãos, é onipresente, é onipotente. Estamos diante de um Deus em que nós não podemos nos esconder. E por isso nós precisamos entender quando o Senhor Jesus Cristo diz: vigiai. Um outro ponto que nós precisamos entender, queridos irmãos, é que Deus julgará até a incredulidade dos homens. Conforme João 3, versículo 18, perante Ele tudo está descoberto, conforme Hebreus no capítulo 4, no versículo 13, não há nada encoberto perante o Senhor. Ele julgará até os nossos segredos mais escondidos, pois Deus vê todas as coisas. E a sentença, o que é que Deus diz a respeito da sentença? O que é que a palavra do Senhor diz a respeito da sentença? O Senhor Jesus, Ele diz mais ou menos a cena, quando Ele diz que existirão uns à direita, outros à esquerda, uns dentro, outros fora. Dir-se-á: entra no gozo do teu Senhor, ou retira-te de mim, maldito. É assim que o Senhor Jesus Cristo, Ele explica a cena do julgamento, onde Deus terá ao lado esquerdo um grupo e ao lado direito outro, e dirá a um grupo: apartai-vos de mim, e a outros: vinde, benditos do meu Pai. O resultado do juízo é imutável. Quando você enfrenta julgamento aqui na esfera humana, na linha jurídica, você pode entrar com recurso, pode isso, pode aquilo, pode mudar a sentença, pode pedir habeas corpus, pode tudo isso. Mas diante de Deus, o resultado é imutável. Nada muda. O que Deus determina no final é determinado e é imutável. E só há uma saída. O apóstolo Paulo mostra essa saída aqui no versículo 30, quando ele diz: Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, diz a todo homem que se arrependa, enquanto é tempo. Enquanto é tempo, abra o seu coração, confesse os seus pecados a Deus, porque esta vida que você está vivendo não está agradando ao Senhor. Enquanto é tempo, abra o seu coração e confesse a Deus os seus pecados, conforme 1 João capítulo 1,
verso 9, quando o texto diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos justificar. Se confessarmos, precisamos também crer que o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário é extremamente precioso para a nossa salvação, conforme Atos 16, no versículo 31, quando o texto ele diz assim: sendo já o dia, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo: soltai a ele. Mas aqui o texto está meio duvidoso. E Marcos, em Atos, capítulo 16, no versículo 31, o texto diz, o 31 diz: e eles disseram: creia no Senhor Jesus, será salvo, tu e toda a tua casa. É o sangue de Jesus que é precioso para nos remir dos nossos pecados. Por isso nós precisamos, irmãos, confessar os nossos pecados ao Senhor e crer nesse sangue que o Senhor derramou na cruz para a nossa salvação. Irmãos, amigos, sem este glorioso passo, nós estaremos perdidos para sempre. O homem que não dá este passo para Deus está como se estivesse assinando sua própria sentença de condenação, onde o texto diz: aquele que crê será salvo, e aquele que não crê já está condenado. O mundo vive um caminho que o leva diretamente para a condenação, porque o homem tem escolhido este caminho. É o homem que tem escolhido esta sentença. Mas o homem tem o direito, o poder e o arbítrio para mudar essa sentença na sua vida. É quando ele entende que precisa mudar e olhar para Deus como autor e consumador da sua fé. É quando ele precisa olhar para o Senhor e dizer: eu me arrependo dos meus pecados e quero voltar a caminhar diante do Senhor. Amém? Amém. Por isso, queridos, é preciso que cada um de nós possamos voltar para Deus, olhar para Deus, e a cada dia que passa, nos arrepender dos nossos pecados. O convite do apóstolo Paulo é para você que tem vivido longe do Senhor. É para você que tem pensado que Deus não está olhando dos céus para cada um dos seus que estão aqui na terra. O convite é para que você entenda que o Senhor Jesus Cristo está dizendo: virá o dia em que o mundo será julgado, e você é o mundo, e o Senhor não quer que você seja lançado no lago de fogo. Deus não quer ver ninguém ardendo no inferno. Ninguém. Enquanto a igreja de Cristo estiver aqui, ela também não quer ver ninguém ardendo no inferno. Por isso, hoje, entregue a sua vida ao Senhor, confesse a Ele os seus pecados, porque Ele é fiel e é justo para perdoar os seus pecados. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Queridos irmãos, chegamos aqui ao momento final
desta palavra. E se você tem o desejo de confessar os seus pecados ao Senhor, de entregar a sua vida a Jesus, tome a sua decisão hoje. Diga: eu quero seguir a Cristo, eu quero andar com Deus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos encerrar este momento agradecendo ao Senhor, orando ao Senhor nosso